Boa noite a todos. Já vamos começar mais uma live aqui no Papo Reto. Só um minutinho para que as outras pessoas entrem. A nossa live de hoje vai ser sobre pequenas empresas, são grandes negócios? O que a sua empresa pode fazer para melhorar a sua gestão? Só esperando a nossa convidada entrar, mais a outra participante também. Estamos entrando ao vivo aí. A Ingrid já entrou. Agora a Josana também. Boa noite para todos hoje, nessa sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Sexta-feira é um bom dia, né? É. Para alguns. Hoje nós vamos falar sobre os pequenos negócios, né? Vamos tentar dar aí um papo bem descontraído para todo mundo. Nós temos a Ingrid como nossa convidada, ela é contadora, ela é contadora digital, então ela vai ter muita informação bacana para trazer para a gente. E eu queria, primeiramente, antes da gente começar a nossa live, falar da nossa amiga e parceira do Papo Reto, que por motivos profissionais, ela teve que deixar o Papo Reto esse mês. Ela ficou com a gente durante um ano, nessa parceria bacana do Papo Reto. Mas a vida é assim, né? Tem hora que a gente tem que escolher os nossos projetos. Então, eu mando um beijo para a doutora Alexandra, nossa parceira e amiga do Papo Reto durante todo esse tempo. E eu queria também mencionar que hoje era a live com a Ingrid e com o Eulália também. Só que o Eulália teve um imprevisto pessoal e não vai poder comparecer hoje na live com a gente. É uma pena, mas a gente vai fazer outra live e ele vai participar. Então, bora para a live? Está todo mundo esperando. Ingrid, boa noite. Boa noite, O que você poderia falar para a gente desse perfil do pequeno empreendedor? Você acha que ele vem mudando? Você acha que ele está mais atenado às situações? Antes, o MEI, por exemplo, né? Ele era mais assim para legalizar as pessoas que estavam na informalidade, que não recolhiam INSS, então as pessoas foram fazendo. Eu vou fazer um MEI para recolher o INSS, mas não era nem assim um objetivo, né? De empreender, mas aí as pessoas foram fazendo. Mas hoje em dia, esse perfil, você acredita que mudou? As pessoas estão empreendendo mesmo como meio? Qual que é a sua opinião para a gente? Então, Cláudia, boa noite aí a todos. Eu acredito que existe sim uma grande parcela ainda de pessoas que abrem um MEI com o único objetivo de recolher o INSS, porque eles veem aquela guia ali que é paga todo mês, apenas para recolher o INSS. E o que eles fazem ali para gerar a renda pessoal deles, né, durante o dia a dia, eles não conseguem enxergar aquela atividade ali como um negócio. Eles se veem como um profissional autônomo que está ali exercendo aquela atividade porque é a única que talvez ele saiba naquele momento, né? E aí são os empreendedores ali por necessidade, né? E aí eles não têm outra opção e acabam indo por esse caminho. E esse tipo de pessoas, empreendedores, eles mesmos não se enxergam como empreendedores. E aí a gente acaba tendo um problema na contabilidade, na parte fiscal, porque existem obrigações que o MEI precisa cumprir, mas que por necessidade ali naquele momento a pessoa desconhece, às vezes acredita que é só pagar aquela guia e tá tudo certo, e acaba ignorando, né, as outras obrigações ali que o MEI precisa cumprir. Por outro lado, eu assim sinto um movimento bem grande, principalmente na internet, de pessoas que
não tem tanto conhecimento assim sobre o MEI como empresa, mas eu vejo sim uma mudança de pensamento mesmo dessas pessoas que já buscam o MEI como opção de empresa. E Você acha que falta uma conscientização, uma publicidade conscientizando as pessoas que não é só bônus, tem ônus? Porque assim, eu vejo uma publicidade no sentido seguinte: MEI é fácil de formalizar, formalize. Mas não há uma campanha explicativa das responsabilidades. Você acha que tem um pouco a ver isso? sim, com certeza, com certeza. Acaba que quando um MEI abre por necessidade, né? Abre o CNPJ ali por necessidade, ele às vezes nem percebe que ele já tem um número de CNPJ que é uma terceira, uma segunda pessoa ali, né? Que ele é apenas responsável pelo CNPJ. E eu acredito sim que talvez uma publicidade maior voltada aí para o MEI, e que é o que eu vejo, né, na internet, quando uma pessoa abre um negócio digital, abre um negócio pela internet, ela começa a sentir ali uma necessidade de ter um CNPJ. E aí, ter esse CNPJ para trabalhar digitalmente, ela já começa a ficar um pouco mais preocupada com a parte fiscal, com a parte de fiscalização. Então, acaba que essa pessoa mesmo ela empreendendo por necessidade, ela acaba buscando um conhecimento maior para poder entender o que o MEI, né? O que o MEI pode fazer, o que não pode fazer, o que está incluído ali. Eu acredito que esse movimento dentro da internet, no digital, eu acredito que já tem um pouco dessa consciência. Mesmo que seja uma consciência assim, pelo medo de estar fazendo algo errado, mas já é alguma coisa, que aí busca um pouco mais de informação. Agora, para quem não está na internet, para quem tem aquela atividade que não tem tantos recursos, né? Como algumas atividades que são mais manuais, esse modelo de empreendedor, esse modelo de empreendedora, ela precisa ter acesso a esse tipo de informação. E aí, essa informação, até chegar nessa pessoa, infelizmente, tem várias barreiras aí sociais mesmo que o nosso país tem, né? Eu estava lendo uma reportagem no Jornal Contábil e ele fala que em 2019 a Receita fez um levantamento que 50% dos MEIs estariam regulares. E isso, assim, no nosso cotidiano, das pessoas que nós conhecemos, isso é muito nítido. Porque às vezes você pergunta assim, a pessoa, você está pagando o seu MEI? E a pessoa assim, não, fiquei apertado, deixei de pagar. Né? E assim, muitas pessoas são surpreendidas. Outro dia, uma pessoa que ela é recreadora educacional e ela tem vínculo, né, junto a algumas entidades, ela falou assim, aqui eu estou recebendo uma notificação, eu fui intimada que eu estou devendo, mas eu só abri o MEI para emitir nota fiscal, porque ele precisa, né, emitir a nota fiscal por causa da prestação de serviço. Mas eu só não paguei o INSS, sabe? Há um pouco essa cultura. Então, assim, eu não sei os dados, porque, assim, esses índices demoram muito tempo a ser divulgados, né? A pesquisa foi divulgada no ano passado com relação a 2019. Eu achei 50% de pessoas irregulares. Eu falei assim, gente, está faltando campanha aí, está faltando educação, está faltando chamar essas pessoas realmente para uma conscientização. Não sei. É a minha visão de uma pessoa por fora. Mas sim, é verdade isso mesmo, porque a pessoa não vê no MEI uma empresa, né? Ela acha que é só abrir aquilo ali, tá tudo certo. Aí quando chega no escritório de contabilidade ou no escritório de advocacia também, né? Aí chega e fala assim, nossa, né? Como a Josana falou, recebeu a notificação. Aí você vai ver, a pessoa não pagou desde quando abriu aquilo. Aí ela acha que aquilo ali não tem importância nenhuma, que não precisa pagar, ela não sabe que essa dívida vai ficar no CPF dela, mesmo se ela fechar esse mês. Isso é uma coisa muito séria, né? Sim, e aqui para mim, Cláudia,
Às vezes surgem, assim, pessoas... Oi, Ingrid, olha só, eu abri um MEI para mim, eu mesma abri, porque é bem simples, realmente é bem simples abrir. Só que eu venho pagando, só que eu tô aí um período sem pagar e agora eu vou trabalhar com carteira assinada. Você pode dar baixa para mim? E aí a gente entra para dar baixa, a pessoa não consegue entender que ela precisa pagar o que não foi pago para poder fazer a baixa. Ela não consegue entender isso. Mas, oi, Ingrid, eu vou pagar uma coisa que eu tô dando baixa? Não entendi, não tá, sabe? A pessoa mesmo não consegue entender que aquilo ali é uma empresa, é um negócio, mesmo que seja um pequeno negócio, é uma empresa. Então, existe sim essa é uma cultura, né, que as pessoas têm de enxergar o MEI como o pagamento do INSS. Enxergar a Não, dívida igual do a MEI. declaração anual. Na hora que você fala assim, você declarou, eu não faço esse serviço, mas assim, eu conheço pessoas e aí, eu, dentro da medida, eu tento indagar, né? Você declarou, a pessoa, declarei o quê? Tem que declarar alguma coisa? Não tô sabendo disso não, ninguém me falou nada. Por quê? Parece aquelas bulas. O povo vê o principal, formalizar é fácil, mas ninguém lê as letrinhas miudinhas. É verdade, é verdade. Oi, Ingrid, pegando um gancho aí, mas agora vamos para uma outra. A pessoa tem uma consciência, ela está sabendo que ela é uma empresa. Com a pandemia surgiu muitos negócios na internet, né, de venda. A gente viu um boom aí. Com a sua experiência, o que você aconselha essas pessoas para gerir aquele negócio, o que ela tem que fazer em relação ao controle de fluxo de caixa? Porque ela é MEI, mas ela pode vir a deixar de ser MEI e virar uma empresa do Simples Nacional, uma empresa limitada. O que você aconselha os seus cuidados que ela tem que ter em relação ao fluxo de caixa dela? Então, Cláudia, esse é um ponto, sabe, que eu costumo frisar bem quando eu atendo uma pessoa que é MEI ou uma pessoa que está querendo ali abrir um MEI, né? E às vezes nunca teve contato ali com um negócio. Eu falo com ela, às vezes a gente fala, 81 mil o seu faturamento dentro do ano. Aí a pessoa acha assim, nossa, 81 mil é muito, eu ainda não estou nem perto disso. Mas aí eu falo com a pessoa, olha, é 81 mil em 12 meses, que dá 6.700 e pouquinho no mês. Então, se você faturar acima de 6.700 e pouquinho, 750, eu acredito que seja, você já está começando a desenquadrar do MEI. E aí, a pessoa já começa a pensar mais. Então, eu acho que talvez dentro do MEI, dentro do mês, né, eu vou desenquadrar aí daqui a uns 6 meses. Então, assim, é muito pouco tempo para a gente conseguir, para a gente abrir um MEI, ficar 6 meses enquadrado dentro do MEI, e logo em seguida ter que fazer uma alteração para uma microempresa. Então, eu tento puxar da pessoa uma projeção. Ela precisa me dar uma projeção inicial para eu poder orientar ela se realmente vale a pena iniciar como MEI, né? E quando a pessoa fala assim, não, Ingrid, realmente eu vou ficar aí realmente 1 ano dentro do limite do MEI, eu quero abrir mesmo. Então tá, vamos para o segundo passo. Me passa aí uma projeção do que você tem aí de planejamento financeiro, de faturamento. Quanto que você acha que você vai vender aí esse mês? Me fala, você tem uma ideia? Você chegou a fazer aí um planejamento de negócios? E aí, geralmente, né, a grande maioria não tem isso. Às vezes é leigo mesmo no assunto. E aí... E esse tipo de pessoas, né? Esse formato de empreendedor aí, ele já trabalha com aquela atividade. Ele já tem uma vivência naquela atividade. Então, às vezes, já trabalha com venda de cartão de crédito, às vezes já faz venda online, já tem movimenta plataformas de vendas online. Já tem ali um histórico anterior, tudo no CPF. E aí quer abrir o MEI. E aí é um ponto, porque
eu dou a opção da pessoa inicialmente fazer uma consultoria financeira comigo antes da abertura do MEI. Às vezes, se a pessoa tiver com muita urgência de ter o CNPJ, eu abro o MEI, mas já tentando fechar com a pessoa ali um compromisso da consultoria financeira. Porque se eu estou abrindo um MEI para ela, por mais que eu não tenha vínculo de assessoria contábil, ao longo do dia a dia, ao longo do tempo, a pessoa vai me ver como referência para tirar dúvidas. E Exato. se ela está me vendo como referência, e se eu não tiver dados ou informações do negócio dela para orientar, eu me sinto desconfortável em falar, eu não tenho como te ajudar. Então, eu tento puxar para uma consultoria financeira para eu entender melhor a situação dela. Se a pessoa vem para a consultoria financeira, fica mais fácil para eu poder ajudar mesmo. Olha, vamos A consultoria, eu acho que você me corrige se seria isso. A consultoria seria até boa para a pessoa ver o MEI, ver se o negócio dele está dando lucro, né? Porque o MEI, eu percebo o seguinte, ele mistura muito o dinheiro dele com as despesas de casa, com as despesas da empresa. Ele mesmo não tem noção se aquele negócio que ele está gerindo realmente está dando lucratividade ou se ele está em um círculo vicioso, né? Sim, sim. E essa mentalidade, assim, de misturar as contas, né? De não conseguir entender o que é caixa da empresa, o que é salário dele, né? Isso a gente geralmente vê logo de cara que existe talvez essa confusão. E aí, as orientações dentro da consultoria financeira, que são algumas reuniões periódicas que eu vou passando orientações, é justamente para ajudar ele a implantar essa gestão financeira. E essa gestão financeira é ele que precisa mudar a mentalidade dele, se enxergar como empreendedor, como empreendedora, e a partir dali a contabilidade ser uma virada de chave para eles. Então, quando a gente, voltando na primeira pergunta, como a gente começou a falar, quando chega um empreendedor que está empreendendo por necessidade, a gente tem uma grande dificuldade, pelo menos eu tenho essa grande dificuldade em trabalhar, em iniciar um trabalho com um perfil de pessoas assim. E aí é um trabalho muito puxado e que quase 100% das vezes não vai para frente porque a pessoa não está com aquela mentalidade ali para empreender, para abrir uma empresa, para crescer. Ela está com a mentalidade de apenas sobreviver dentro do negócio. E ela não leva a sério o próprio negócio. Enxerga o... Se ela não leva, os outros também não vão levar. Uma pessoa perguntou aqui que o Sebrae tem um plano de negócio. Então, ele pergunta se esse plano ofertado pelo Sebrae, que já é montado, se ele é um plano indicado. Então, eu não conheço o plano do Sebrae, sabe? Voltado, assim, para o MEI. Mas eu sei que lá, as palestras, pelo menos, o que acontece online... Às vezes eu assisto uma ou outra, sabe? E eu acho interessante. E quando a gente vai para esse tipo de palestra, pelo menos as que eu já assisti pela internet até o momento, a gente vê dentro do assunto que sempre volta no mesmo ponto, que é a mentalidade que a empreendedora ou o empreendedor precisa ter. Ele precisa mudar o pensamento dele e se enxergar como empreendedor e enxergar o negócio dele como uma empresa. Não interessa se é MEI, ME, EPP, é categoria de CNPJ. E se o negócio dele hoje está faturando menos de 5 mil no mês, é o início. E eu acredito assim, quanto menor for o negócio, mais controle e cuidado você precisa ter. Porque ele tá tão frágil ainda, o seu negócio, como bebê, né? Tá tão frágil ainda, precisa de tanto... não tem independência. Orientação. Precisa de tanto cuidados, orientações, que você precisa ficar atento o tempo todo. E aí, os pequenos erros que vai acontecendo durante o dia, né? Às vezes pega o dinheiro para pagar uma dívida pessoal. Às vezes mistura o dinheiro do negócio com as dívidas pessoais, faz um financiamento no CNPJ
para arrumar a casa, comprar um carro pessoal, sabe? Esses pequenos erros que vai acontecendo ao longo dos dias ali, vai sufocando o CNPJ dele. É isso que você falou no ponto, Ingrid. Às vezes abre aquela conta corrente, né? No CNPJ da empresa, aí vai lá, pega a conta de luz da casa dele, paga. Ao telefone, tá, pessoal, paga ali. Aí o dinheiro que ele ganhou como empresa, que ele não se enxerga como empresa, que depositou naquela conta do CNPJ, ele não consegue saber o que é lucro, porque não é que ele está pagando tudo da casa dele, despesas pessoais, com esse valor. Sim. Né? Agora, Pode falar. pode ir. Não, é porque nesse meio que você está falando aí das responsabilidades de planejamento, eu pensei uma coisa aqui que eu também vejo muito. É que ninguém faz, ninguém que eu digo assim, das pessoas que eu conheço, tá? Ninguém faz aquele controle mensal de faturamento. E aí, quando chega na declaração anual, a pessoa não sabe quanto faturou mês a mês. E aí ela joga ali valores, né? Deduzidos. Implicações, porque isso pode ser uma declaração falsa, né? Porque você está declarando algo que você nem sabe se realmente você faturou. Quais as implicações que isso pode gerar para esse contribuinte que não tem esse controle mensal, acha desnecessário, acha devido fazer, que acha que é bobeira. Sim. E chega lá, faz uma declaração falsa, né? Sobre o seu faturamento anual. Então, na verdade, essa declaração ele está omitindo receita que teve no negócio dele. E quando esse MEI não tem esse controle básico, né, dentro do negócio, dentro do mês ali, não sabe quanto faturou dentro do mês, geralmente esse MEI já pode trabalhar com cartão de crédito, pode receber no cartão de crédito, às vezes recebe tudo em dinheiro, mas às vezes está movimentando tudo na conta pessoal. Essa movimentação que está passando pelo seu banco ou que está passando pelo banco, se você já tem uma conta no CNPJ, uma conta PJ, esse dinheiro que está entrando lá na sua conta, lá na conta da sua empresa e que você não está fazendo esse controle dentro do mês, esse dinheiro a Receita Federal já está sabendo que você recebeu ele. Então, a declaração dentro do ano é apenas para você tá avisando ela, olha, é isso aqui mesmo que eu recebi, tô te avisando. Mas ela já Mas ela já está sabendo, a declaração é apenas para confirmar. Ela quer saber se você vai falar mentira ou verdade. Então... Agora, eu tenho uma curiosidade, porque eu ouço algumas pessoas falando assim, eu vou usar o PagSeguro porque eu consigo fugir da receita. Isso é verdade? Ai, de jeito nenhum. É pior ainda, porque tá tudo lá dentro. Porque as pessoas não conseguem entender que essas maquininhas de cartão, as operadoras de cartão, qualquer cartão que seja, ou que nem precisa ser o cartão físico, é apenas você cadastrar o seu CPF e o seu CNPJ em qualquer plataforma de vendas. Essas plataformas de vendas, a maioria você consegue vender e receber do seu cliente com um cartão de crédito. Então, é uma operadora de cartão de crédito, essas empresas. Essa operadora de cartão de crédito, ela como empresa, ela manda toda a movimentação que acontece lá dos clientes dela. Então, se o seu cliente comprou pela internet um produto seu ou um serviço seu e você realizou a venda dentro dessa plataforma, essa plataforma está dizendo já para a Receita Federal que ela transferiu um dinheiro para você. Então, essa transferência esse cruzamento de informações, que é o que a gente sempre explica, né, para as pessoas, para o MEI, esse cruzamento de informações a Receita Federal já está sabendo. Quando chega o momento das declarações, declaração do MEI, Imposto de Renda Pessoa Física, é apenas para você colocar ali o que aconteceu, mas aconteceu do ano retrasado, do ano passado, né?
Então, a Receita Federal ela já está sabendo do que aconteceu. Ela só quer saber o que você vai colocar na sua declaração. É apenas para confirmar. E na hora que ela entende ali que a movimentação está muito divergente, não está batendo nada com nada, o seu patrimônio está alto, a empresa está com faturamento baixo, a movimentação na sua conta ali, pessoa física está alto, pessoa jurídica está alto, é onde acontece a malha fina. Quem é MEI acaba sendo desenquadrado do MEI, e esse desenquadramento do MEI, a pessoa, quando ela não tem esse controle de nada, ela consegue perceber e notar que ela foi desenquadrada quando ela tenta emitir a guia do MEI e não consegue. Aí ela começa a achar estranho. E se a pessoa não paga aquela guia no MEI, vai deixando para lá, ela nem fica sabendo o que foi. Quando ela se toca, já está chegando notificação da Receita na casa dela, já pedindo para ela mandar as obrigações acessórias de uma microempresa. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido e quando a pessoa não tem esse controle, não se enxerga como empreendedora, não se enxerga como empreendedor, esses problemas tendem a virar uma bola de neve e só aumentar. Só tá jogando o pepino para frente. Exatamente. Eu listei aqui só alguns pontos que eu acho importante para uma pessoa que já é MEI ou uma pessoa que tem vontade de abrir um MEI. A primeira coisa, CNPJ em mãos, abre uma conta PJ. Abre uma conta do seu negócio, da sua empresa. Hoje em dia existem várias... Mas ela não é mais onerosa, não? Oi? A conta PJ, ela não tem taxas mais pesadas, não? Então, é isso que eu iria te falar. Hoje em dia existem diversos bancos virtuais e que são seguros e que têm zero taxas para empresas. Então, e principalmente para o MEI. Eles costumam fazer alguns pacotes especiais para MEI. E as taxas são zero. Eu posso citar o Inter, o Neon. Esses dois eu sempre indico porque eu conheço clientes MEIs que já abriram, movimentam a conta normal, eles recebem um cartão da empresa, com o CNPJ da empresa. Então, visualmente, para quem está ali, às vezes no dia, na correria, às vezes consegue ver ali, ó, é duas contas. Uma conta bancária é sua, no seu CPF, e a outra conta bancária é da empresa, é do MEI. Salário Travou. Foi eu que travei? Travou. Não, só dá dando para ouvir a voz. A imagem deu uma travadinha. Agora voltou. Você voltou a jogar. Voltou? Voltou. Então, quando tem o visual, né, da separação das contas, pessoa jurídica da pessoa física, o MEI, ele consegue ter uma facilidade em entender o que é o dinheiro da empresa, o que é o dinheiro dele. Começa a fazer uma única transferência para sua conta pessoal, a título de salário para você. E o dinheiro que fica lá na sua conta PJ é o caixa do seu negócio. E a gente quer que o caixa do nosso negócio fique gordo, né? Então, deixa o dinheiro lá para ficar gordinho. Muito bacana. Ô, Ingrid, assim, só duas dúvidas que eu vou aproveitar, porque eu acho que depois vai começar por pequenas empresas, né? A Cláudia, acho que já vai começar a deslanchar. Desculpa repetir, o inverso também na declaração pode ocorrer, porque a declaração anual, ela serve como, eu não sei, tá? Ela serve como comprovante de renda. Vamos supor, eu quero comprar uma casa. Aí essa declaração anual que eu apresento, né, o contribuinte apresenta, ela vai servir como comprovante de renda? Então assim, algumas pessoas... só a minha dúvida é o seguinte, se as pessoas também, algumas pessoas, porque o mundo hoje está muito louco, né? Sim. E as pessoas poderiam, e o autônomo que não tenha uma contabilidade certinha, ele tem muita dificuldade de comprovar, às vezes, renda. Então, eles veem o MEI, né, como uma forma de comprovar renda. Eles também podem simular, porque assim, como você só vai pagar aqueles tributos que estão ali naquela guia, ele talvez pense assim,
eu vou declarar ali que eu ganho 5.000 reais, que vai estar, no anual ainda vai estar respeitando, porque eu não ganho 5.000, mas pelo menos para eu ter uma declaração de renda, eu vou. Isso também pode trazer implicações, essa pessoa também pode ser chamada na Receita, a Receita tem como pegar alguma coisa assim, porque também é uma mentira, né? Sim, Você está sim. dizendo que você tem uma renda que você não tem. Uhum. Então, deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Você está me perguntando se essa pessoa autônoma que tem um MEI, se aquela declaração do MEI serve para comprovar a renda dela. É isso, né? Isso, Então, isso. nesse caso, quando acontece aqui comigo, quando chega um MEI nessa situação, Índia, eu quero comprar uma casa e eu não tenho renda, mas eu tenho um MEI e o meu faturamento é todo pelo MEI. Como que eu faço para comprovar isso para o banco, para o corretor de imóvel que está vendo para mim e tal? Eu já explico para a pessoa, olha, o seu MEI, ele é uma segunda pessoa que você é responsável por essa pessoa, por esse CNPJ, é só isso. O seu CPF, a casa é para o seu CPF. Então, o banco, ele enxerga muito claro isso, que mesmo que a pessoa chegue lá com a declaração do MEI ou explique que é MEI, o banco ele não vai aceitar apenas a declaração do MEI para comprovar a sua renda. Então, e principalmente se o MEI não tem ali uma contabilidade regular, porque o MEI ele não é obrigado a ter uma assessoria contábil, mas tem MEI que prefere já ter um acompanhamento da contabilidade desde o início. Então, se o MEI talvez tem um contador, uma contadora que acompanha já ele, esse contador, essa contadora, ele já vai fazer uma contabilidade e já vai orientar ele a fazer uma retirada de prolabore, que vai ser o salário dele. E essa retirada de prolabore vai gerar um recibo, como um recibo de pagamento de salário, se tivesse funcionário. Esse prolabore, o banco já tem uma maior facilidade em aceitar como salário, como uma renda do MEI, daquela pessoa que é responsável pelo MEI. Então, e também essa questão de comprovar a renda para financiamento vai muito de banco para banco e o vínculo que aquela pessoa ali tem com o banco. Às vezes, se você já tem ali a sua conta corrente da empresa, já tem a sua conta corrente pessoa física no mesmo banco, às vezes o banco vai facilitar esse financiamento para você, mesmo que seja uma casa para você. Não tem nada a ver com o seu negócio. Às vezes ele vai facilitar, às vezes não. Então, vai muito de banco para banco. Mas quando tem ali uma assessoria contábil que ajude o MEI a entender melhor essa separação, a entender melhor essa divisão do que é da empresa, o que é dele, fica mais fácil comprovar essa renda. E olhando para a receita... Eu tô cortando a Cláudia. O melhor seria, assim, realmente, como a pessoa não tem essa capacidade administrativa, o ideal seria mesmo contratar um contador para fazer todo esse gerenciamento. Só mais uma pergunta, assim, que é a última que eu vou deixar passar para Cláudia. Tá, Cláudia? Que aí já finaliza e eu não interrompo mais. Vamos supor, como eu te falei, os MEIs que eu conheço é tudo assim, entrou um dinheiro, já vai para uma conta, entrou outro dinheiro, já vai para outra conta. Então, eles não conseguem muito essa retirada do Prolabore. Seria, assim, legal para uma mente empreendedora fazer um empréstimo, eu não sei se tem empréstimos mais favorecidos para MEI, para ele ter esse capital e desse capital ele investir na empresa para não ter tantas retiradas, tipo assim, dentro do mês ele não vai fazer retirada. E lá no outro mês só que ele vai ver e vai tirar o Prolabore dele ou não. Isso pode virar então, um bolo de neve. Nesse ponto aí, quando surge algum questionamento por esse lado, eu já pergunto o MEI, tá? Mas você já tem um plano de negócio? Qual é o projeto da sua empresa e onde você vai investir esse capital que você vai pedir ao banco? E isso é tudo orientação que eu passo, né? A decisão vai ser da própria pessoa. Então, quando você vai pedir um empréstimo, né? Principalmente quando é a título de capital de giro para o seu negócio, o banco, ele vai avaliar isso tudo. Tá, qual é o seu negócio?
você trabalha isso há muito tempo com isso. Lógico que ele não vai te fazer essas perguntas. A própria pessoa que vai estar ali te atendendo, como um gerente ali, talvez da sua conta, pessoa física, ela vai perceber a movimentação ali da sua conta. E talvez vai te perguntar ali a sua profissão, e você vai começar a explicar o que é a sua profissão. E aí pode ser que ele libere ou não esse capital de giro para o seu negócio. Só que é muito importante essa pessoa que está assumindo é uma dívida que você está assumindo para poder colocar esse dinheiro no seu negócio. E aí você precisa ter projeções futuras aí de que você vai conseguir alavancar o seu negócio e ter resultado positivo com esse investimento que você está fazendo, porque é uma dívida e é alto risco. Eu considero um grande risco a pessoa estar assumindo uma dívida, colocando ali em risco, né? Talvez algum patrimônio, dando como garantia algo de valor para colocar o dinheiro todo no negócio. Então, a pessoa tem que estar bem segura de que o que ela está fazendo, as decisões que ela está tomando ali, está sendo racional. Não está indo muito para o lado da emoção. E é aonde, às vezes, a pessoa mete o pé pelas mãos mesmo e acaba assumindo talvez uma dívida por acreditar totalmente do lado emocional de que a empresa, de que o negócio vai dar certo. Mas às vezes esquece de dar uma atenção para o lado racional, botar o pé no chão mesmo e analisar mesmo o cenário aonde a empresa dela tá entrando, é o mercado que ela precisa atender. Então, existe um plano de negócios aí e que geralmente o perfil do MEI, né, acha bobeira, às vezes ignora, às vezes desconhece mesmo, e é preciso estar atento. O seu MEI é uma empresa, por mais que seja um pequeno negócio, né? Ela tem projeção ali. A gente acredita que quando uma pessoa abre um CNPJ, ela quer que cresça, ela quer que vire um ME, um EPP, uma grande empresa. Então, a intenção toda do MEI é você iniciar, dar o pontapé inicial. E assumir uma dívida logo de início é bem arriscado. Eu acredito ser bem arriscado. O Ingrid, mas ainda dentro do MEI, até essa questão de comprovação. O MEI, ele confunde, a pessoa que tem o MEI confunde muito se ela precisa fazer a declaração anual de pessoa física. Então, assim, ela tem, dependendo do faturamento, ela é obrigada a fazer a declaração de pessoa física, né? E aí ela vai fazer você vai explicar aí pra gente, deixa você falar. Mas também ela pode fazer mesmo se ela não for obrigada, mesmo que o lucro dela seja menor do que vai levar ela a ser obrigada, ela também pode fazer. Aí quando ela faz, mesmo sem ser obrigada, aquele pequeno lucro dela ali pode também gerar uma comprovação para ela como pessoa física, né? Explica aí pra gente quanto que ele é obrigado, né? Que ele é obrigado a fazer a declaração da pessoa física por causa do faturamento do MEI. E essa questão mesmo não sendo, ele pode até fazer se ele quiser, né? O que você pensa sobre isso? Então, Cláudia, quando um MEI me pergunta, oi, Ingrid, eu sou obrigada a fazer o imposto de renda, eu tô aqui com essa dúvida, eu não sei, tô ouvindo um monte de gente falar. Olha, a primeira coisa que eu pergunto, qual foi o seu faturamento do ano passado? E aí a pessoa, vamos supor, vai lá e me fala, eu faturei aí 30 mil mais ou menos, deu uma média de 30 mil dentro do ano. Nesse caso, a gente vai precisar fazer a sua declaração. Mas, e aí a pessoa às vezes quer saber um pouquinho mais, às vezes tem um conhecimento de declaração de imposto de renda, quer saber como que ela vai fazer isso. Aí a gente começa a explicar para ela, olha, desses 30 mil, uma parte a Receita Federal considera que foi lucro seu. Como você não tem uma assessoria contábil, não tem uma contabilidade para assinar o balanço da sua empresa e falar assim, olha, desses 30 mil, Receita,
a Maria, ela teve só 5 mil de lucro. Então, 25 mil dela foi só para cobrir custo, gasto do negócio. Foi só 5 mil reais que ela teve de lucro. A contabilidade tem o poder aí de fazer isso, né? Quando o MEI... E aí, desses 5 mil, que é lucro, é isento do imposto de renda. Entra na sua declaração pessoa física lá na abinha de isento. Os 25 mil vai entrar como tributado. Agora vamos olhar para um cenário. A Maria não tem contabilidade, ela mesmo que faz o controle dela lá, ela me falou que fez uma apuração lá do faturamento dela, faturou 30 mil no ano passado e precisa fazer a declaração do imposto de renda pessoa física. Como que a Maria vai fazer essa conta lá? E aí, quem vai dizer qual foi o lucro que a Maria teve vai ser a Receita Federal. Não vai ser um contador, porque ela não teve acompanhamento da contabilidade. A Receita Federal só vai entregar para ela uma tabelinha. Tá, Maria, qual atividade que você trabalhou o ano passado aí no seu MEI? Ah, eu sou prestadora de serviço. A Receita Federal, dentro dessa tabela, vai dizer para você assim, então tá, 32% do seu faturamento aí foi lucro. Ela vai dizer, mesmo que você fale assim, não, mas o meu lucro não foi isso tudo, não. Eu tive pouquinho, tive quase nada de lucro. Mas a Receita Federal vai falar assim, nessa tabela ele é fixa. O seu lucro, ele se torna fixo. Se você é prestador de comércio, né? Se a Maria trabalhou ali no comércio, a alíquota que a Receita Federal entrega para ela vai ser de 8%. Então, 8% do faturamento dela foi lucro. E aí, o valor que você encontrar de lucro é isento do imposto de renda. Mas, de qualquer forma, você tem que colocar lá na aba de isento. E o que sobrar, Ingrid, entra lá na aba. você está querendo dizer o seguinte, que quando a pessoa não contrata um contador, porque assim, essa conta, as pessoas acham que é simples, mas não é. Então, as pessoas acham que a declaração é o seguinte, eu joguei lá na minha declaração anual do MEI, eu faturei 40 mil anual, porque eu chutei, fui lá, 40 mil. Aí eu vou fazer a declaração do imposto de renda, porque eu acho que ultrapassou o valor tributável, eu pego esses 40 mil, divido por 12 meses, e ali, mês a mês, eu coloco que eu tive aquela renda. A Receita chama a pessoa para fazer essa correção quando ela faz o confronto, ou não? Isso a Receita deixa passar batido e a pessoa acaba também sendo prejudicada com isso? Então, eu nunca tive nenhum cliente que caiu na malha fina por esse motivo. Pelo menos, o que acontece? Quando a pessoa cai na malha fina, geralmente a pessoa já tem ali já vem de um histórico de movimentações que a Receita Federal desconhece e aí cai na malha fina para poder explicar lá o que é aquilo tudo lá. O MEI, geralmente, quando a pessoa começa a ter um valor que coloca ela na obrigação de fazer o imposto de renda pessoa física, esse MEI, além de ter o faturamento no CNPJ do MEI, às vezes é funcionário CLT em uma empresa, às vezes tem talvez uma terceira renda em uma segunda empresa, e aí vai somando toda... Travou, né? Então voltou, tá? Tá bom agora. E aí vai somando todas essas rendas. Soma a renda do mês, soma a renda da empresa 1, CLT, soma a renda da empresa 3, CLT. E aí vai movimentando, vai tendo uma movimentação ali dentro da conta bancária mesmo. Ou então um aumento de patrimônio, às vezes com uma renda muito baixa. E aí pode acontecer de cair na malha fina e a pessoa ainda colocando na declaração dessa forma, como você explicou aí, né? Pega o valor total, divide por 12. Colocando isso dessa forma lá na declaração, a Receita Federal pode pedir explicações para ela. Ou não, né? Essa questão de cair na malha fina ou não, aqui para mim nunca teve essa situação, sabe? No MEI.
cair por conta disso. Apesar que quando eu atendo um MEI que precisa fazer o imposto de renda, geralmente nunca fez e a pessoa é leiga e prefere que eu faça. E aí eu acabo fazendo da forma correta. Deixar de procurar um contador ainda pode ser prejudicial, porque se a pessoa ainda dividir assim e ainda bobear, vai ter que pagar imposto, sendo que se ela jogasse lá como lucro, ela estaria isenta, né? Sim, sim, exatamente. É o famoso assim, o barato sai caro. A pessoa fica com tanta conduragem de pagar um profissional que ela acaba pagando mais caro em imposto. Porque, assim... Aí para você já apareceu o MEI assim, nesse caso? Que dividir dessa forma? O que eu mais vejo é gente comentando. Ó, eu vejo cada atrocidade das pessoas comentando na hora que a gente está comentando, conversando assim, porque eu não sou contadora. Mas a gente conhece muitas pessoas. E assim, ou então quando a gente está escutando conversa dos outros, né? A pessoa falando que foi lá fazer que o imposto de renda era muito fácil, que ela pegou o valor do MEI dela, dividiu porque ultrapassou, porque ela achou que ultrapassou. Porque assim, no jornal aparece assim, quem tem rendimento acima, vamos supor, de 28 mil, tem que declarar imposto de renda. Aí a pessoa fala assim, peguei meus 40 mil, dividi por 2. Ué, eu passei. Eu vou ter que declarar. Aí a pessoa vai lá e declara. Quando você falou assim, a pessoa pega o valor lá e divide por 12 e coloca na declaração. Me veio aqui na minha mente a aba do livro Caixa, dentro da declaração do imposto de renda pessoa física. Nessa aba do livro Caixa, né, se essa pessoa aí colocou essa informação lá dentro dessa aba, ela está dizendo para a Receita Federal que ela é uma profissional autônoma, liberal, e ela não é MEI. E quando ela coloca ali, ela ainda puxa uma outra obrigação para ela, porque quando é um profissional autônomo liberal, ele precisa fazer o carnê-leão, que é outra história, ao invés de fazer direto a declaração anual do imposto de renda pessoa física. Então, quando a pessoa às vezes é leiga ou às vezes está fazendo ali no achismo, né? Às vezes ligar para uma contabilidade ou marcar uma reunião que seja, mesmo que a pessoa não vá fazer com a contabilidade, mas pelo menos para esclarecer a situação, sabe? Aqui para mim, quando eu estava no início aqui do meu negócio, né, atendendo, aparecia muito MEI nessa situação de não querer que eu faça, querer fazer por conta, mas queria tirar dúvidas, que estava com muita dúvida de como fazer, o que fazer. E aí, eu com a Michelle, minha sócia, a gente chegou a uma conclusão e a gente criou ali algumas consultorias específicas para isso. Às vezes a pessoa, já não, tá muito caro a declaração para mim nesse momento, estou começando agora, realmente a pessoa talvez não tenha ali o dinheiro para pagar. Aí a gente criou aí essa consultoria para poder orientar o MEI, porque eu e a Michelle, quando a gente começou o nosso negócio, falando um pouquinho da nossa história, a gente não é que a gente quer atender apenas quem já tem um capital de giro alto na empresa, quem já é grande, já tem funcionário. Não é isso. A gente quer também chegar nas pessoas que estão iniciando, nas pessoas que querem abrir um negócio e às vezes realmente não tem recurso no início. A gente quer atingir esse público também. Então, a gente criou alguns serviços baixo custo mesmo, apenas para cobrir os custos que a gente vai ter no atendimento ali. E aí a gente explica para a pessoa tudo, tintim por tintim, e a pessoa sai dali satisfeita fazendo o correto como que tem que ser. Porque algumas coisas do MEI realmente é muito simples de fazer. A pessoa dá um Google lá e consegue entender como que faz. Mas quando chega nesses detalhezinhos, declaração do MEI, imposto de renda, pessoa física, eu nunca fiz isso. Aí precisa de uma assessoria, de uma reunião com uma contabilidade para poder explicar onde fazer, onde colocar as informações certinho. E isso, lógico que é no início, né? Eu e a Michelle começou a atender dessa forma porque
quem procura uma contabilidade, mesmo que seja um MEI que está iniciando, essa pessoa já tem uma visão de negócio. Ela já tem ali, ela já se enxerga como empreendedor, pequeno empresário, está enxergando o negócio dele, que tem grandes chances de crescer. Então, vai lembrar também de mim, vai lembrar da Michele, que a gente fez o primeiro atendimento. Então, é uma forma de um ajudar o outro mesmo. A pessoa está começando agora. Ô, Ingrid, pode aproveitar e explorar um pouco? Deixa eu te perguntar, vamos supor, uma pessoa é autônoma. Vou aproveitar a consultoria gratuita aqui, além de estar dando essa aula para nós. A pessoa é autônoma, mas ela não ultrapassa a renda suficiente para declarar imposto de renda. E aí ela acaba tendo dificuldade para comprovar. Mas ela é uma pessoa extremamente organizada. Mesmo essa pessoa não sendo obrigada a declarar imposto de renda, é conveniente para ela estar declarando imposto de renda? Então, essa pessoa autônoma, aí vai depender da atividade dela ali, porque tem alguns autônomos, profissionais autônomos, a grande maioria que são profissionais que têm conselhos de classe. Esses profissionais autônomos, eles precisam fazer o Carnê-Leão, que esse ano agora é tudo web. Faz o Carnê-Leão ali todo mês, porque é obrigado a fazer, mesmo que você não precise pagar imposto de renda, essa obrigação você precisa cumprir. E aí, quando chegar a declaração anual, você só vai importar as informações para lá. Agora, quando esse autônomo, ele não tem um conselho de classe, a profissão dele não é regulamentada, às vezes é aquela pessoa que vende picolé na rua, é um profissional ali que tem uma atividade, digamos ali, mais manual, né? Mais artesanal. O artesão, esse autônomo, né? Para poder fazer, ele pode fazer a declaração dele do imposto de renda pessoa física, mesmo que não atinja ali a obrigatoriedade do faturamento, né? Mas se a pessoa não atingiu e não quiser fazer, também tem a sua opção de não fazer, simplesmente não fazer. Eu falo com a pessoa, às vezes é interessante fazer para ter um comprovante da sua renda dentro daquele ano. Às vezes vai precisar mais para frente e tal. Vou aproveitar. É porque eu tô vendo que tem pessoas que são autônomas aqui e uma delas tem até registro em conselho de classe. É bom lembrar, não sei, porque todo profissional autônomo tem que pagar ISS? Essa é uma... A Cláudia saberia dar uma aula melhor que eu sobre esse assunto, mas é um grande dilema, né? Porque a gente tem o cruzamento das informações, né? Mas a gente tem um monte de gente que não paga, que coloca lá no imposto de renda uma renda e simplesmente não recolhe o INSS para... Não, porque assim, quem é autônomo, eu acho muito injusto, só deliberando assim um pouquinho com vocês, sabe? A legislação eu acho que tinha que mudar muito. Porque quem é autônomo e não está vinculado ao conselho de classe, pode até virar MEI, que é mais vantajoso para ele do que pagar o ISS por fora, né? Sem ser MEI. Com MEI, ele vai pagar tudo dentro daquela guia. Agora, o profissional que está vinculado ao conselho de classe, ele não pode ser MEI. Ele provavelmente não se enquadra ali. Não. E, gente, as tabelas são muito injustas, porque assim, só porque você tem graduação é autismo. Tipo assim, onde que eles tiraram que ter graduação, você já sai da faculdade e ganha dinheiro? É muito injusto. Então, assim, a nossa live aqui hoje é de pequenas empresas, a gente vai voltar para o assunto dela, mas, os autônomos que tiverem conselho de classe, gente, que está inserindo no mercado de trabalho agora, corre, procura um contador, porque depois, se você for pego, não vai ser bom, não. Ainda mais a prefeitura precisando de dinheiro, aí que ela vai sair a caça às bruxas. Com certeza. Com certeza. E esse ano ainda, para cercar mais aí os autônomos, todo profissional autônomo, ele emite um recibo eletrônico para a empresa ou para o cliente ali, né?
Esse recibo até dezembro, ele era feito à mão. A pessoa não precisava de vínculo nenhum com a prefeitura. A partir de janeiro, agora desse ano, todos os recibos são eletrônicos. Então, o próprio autônomo entra no site da prefeitura e de lá ele vai tirar um recibo eletrônico. Eu tive aqui alguns clientes, né, que eu presto algumas assessorias mais pontuais e eles vieram assim: ô Ingrid, eu fiz o meu recibo, mas o meu paciente está me pedindo, está falando que o plano lá dele não aceitou, porque pede reembolso lá no plano. Eu falei assim: olha, desde janeiro é tudo eletrônico agora, o recibo da prefeitura é tudo eletrônico. E sendo que na primeira semana que a prefeitura começou a liberar a notícia, eu já comecei a mandar para os clientes: olha, agora é tudo eletrônico, mas o pessoal vai ignorando até a bomba estourar mesmo, que foi a hora lá que a bomba estourou. Porque o paciente da pessoa chegou lá no consultório: aqui, esse recibo que você me deu aqui, ó, esses 3 recibos não tá valendo não, porque não tive reembolso de nada. Aí o autônomo corre aqui: o que aconteceu, Ingrid? Me ajuda, me socorre. Mas às vezes é a falta de informação e também as pessoas vão deixando, né? Acha que pode ir deixando, vai deixando. E acaba que assim, história. Eu também enxergo a pessoa, o autônomo, o pequeno empreendedor que está começando, realmente é muita informação, é muita burocracia. Você vai dando cabeçada ali no início mesmo. E aí é bom você ter, talvez, um profissional, uma assessoria do seu lado para poder ir te orientando. Aqui no escritório, né, a gente tem aquelas listas de transmissão no WhatsApp, a gente faz muito atendimento por WhatsApp. E aí, essas notícias assim, a gente manda tudo para a lista de transmissão. Mesmo talvez que a pessoa não vá ver, às vezes é muita coisa no WhatsApp, a gente manda para lá. E aí, quando a pessoa vem até a gente já tinha mandado, e aí manda de novo para a pessoa se orientar. E é assim mesmo, gente. Início de carreira, início de negócio, de empresa, é cabeçada mesmo. E é bom procurar um bom profissional também, né? Porque, assim, contador, todas as profissões, mas como hoje a gente está nesse papo, eu vou focar no contador. Porque tem pessoas que parece que pararam no tempo, não se atualizaram, e as pessoas confiam muito no seu contador. E aí, um dia, as pessoas são surpreendidas porque elas estavam fazendo tudo na irregularidade, e aí fala assim: não, mas o meu contador fazia tudo. É bom também a pessoa também ter essa atenção de fazer uma pesquisa, procurar saber sobre aquele profissional, ou às vezes pegar uma segunda opinião para ver se realmente não parar, a pessoa que contrata o profissional também não parar no tempo, porque as pessoas elas têm elas costumam se comportar com aquela informação que melhor lhe cabe. Né? Talvez ela pode ser até mais presencial lá na frente. Mas se aquilo for reconfortante para ela, tipo assim, o contador falou que isso é bobeira fazer. A pessoa deixa de fazer porque aquela pessoa falou uma coisa reconfortante para ela. Sim. E talvez aquilo não se aplique. Muitas pessoas ainda falam de... Não é a palavra prolabore, é aquela outra palavra que antigamente o autônomo ia no contador para poder pegar a declaração de renda e o contador fazia. Como que chamava aquilo? Eu esqueci o nome daquilo. Como é que chama, Ingrid? Aquele formulário que a gente fazia no Decore. Decore. Gente, ainda tem gente que fala. Eu vou procurar um contador para fazer um decore. Só que o Decore é um documento que ele precisa de outros documentos para comprovar a veracidade dele. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil o contador fazer Decore, a não ser que seja cliente dele. Porque o Decore ele é feito no site do Conselho de Contabilidade, né? E o Conselho exige que mande essa documentação, não é isso, Ingrid? Você ainda faz Decore hoje em dia? Não. Eu não faço. Nenhum contador faz mais. E de vez em quando aparece uma pessoa ou outra pedindo.
Porque não tem nem como, porque geralmente se a pessoa está pedindo um decore para comprovar renda, é porque a pessoa não tem. Ela não tem como comprovar. E aí a pessoa não entende, ué, mas como assim? Eu tô te pedindo para você fazer, porque eu não tenho. Não tem como Oi, fazer. eu vou deixar, pode falar. Tô brincando. Não, É só pode porque, falar, assim, bate-papo não, hoje. eu que desviei ela o nosso papo do caminho. Agora, uma coisa interessante: o MEI, quando ele começa a crescer, porque, como você falou, todo mundo na vida quer crescer, ninguém quer ficar estagnado. É um ou outro que pensa assim: a minha vida está confortante, eu não quero mexer nela. Uhum. Nós, eu brinco o seguinte: se a gente ganha 1.000, a gente gasta 1.500. Se a gente ganha 2.000, a gente gasta 2.500, porque a gente sempre almeja ter mais, né? Nada daquilo que a gente É. tem é o suficiente. Então, todo mundo almeja, assim, prosperidade financeira. Vamos supor que o MEI está começando a caminhar para ultrapassar esses 81.000, o faturamento, ele já vai ter que se tornar uma pequena empresa. Como que ele faz essa transição e se organiza para essa transição, tanto em questão de gestão quanto em questão contábil? Que gracinha! Quero aparecer também. Ai, os daqui de casa eu já nem importo mais. Quer aparecer, aparece, sobe. A Ingrid deu uma travadinha agora. Daqui a pouquinho ela tá voltando. Travou um pouquinho. Voltou. 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 Eu peguei o finalzinho. Como que esse mês se prepara para uma transição, para uma microempresa? Seria essa a pergunta, né? Uhum. Então, É. quando o MEI ele está ali atingindo o limite do faturamento, ou às vezes não percebe que está atingindo aquele limite de faturamento, né? O momento dessa transição para uma microempresa, aqui para mim, a minha experiência é sempre quando a pessoa resolve contratar mais um funcionário. Geralmente a pessoa já tem ali uma movimentação dentro do mês, que ela já tem um funcionário fixo ali, carteira assinada, tudo direitinho, e aí ela começa a perceber que o faturamento dela está aumentando, que as vendas estão aumentando. E aí ela resolve, eu preciso de mais um funcionário, mais uma pessoa para me ajudar. Como que eu faço isso? Aí me pergunta, me procura, né? Ingrid, eu preciso de mais um funcionário. Como que a gente faz para migrar? Antes de explicar para ela, né, que os custos que ela realmente, ela já tem conhecimento, né, já tem um funcionário, eu explico para ela. Além do custo do funcionário, você vai ter você vai ter que se empenhar mais em algumas operações internas dentro do seu negócio que vai ser obrigado a fazer quando você passar para uma microempresa. Você foi para uma microempresa, você vai ter que emitir notas fiscais de todas as vendas. Todas as compras que você fizer, você vai ter que pedir nota fiscal de todas as compras. Você vai ter que me enviar essa documentação todo mês. Essa documentação junto com o seu financeiro organizado. Vai precisar também abrir uma conta bancária da empresa, se não tiver. Então, toda essa orientação é dada logo no início, antes da migração acontecer, para a pessoa. E aí passa a ter a obrigação de ter o contador, né, Ingrid? Aí Sim, já não é sim. mais escolha, né? Aí Sim. já é obrigação, né? Essa microempresa pode ser banco virtual ou aí já tem que ser banco físico? Então, você fala a conta bancária? Tanto faz. Pode ser virtual, pode ser físico, como a pessoa quiser. Isso não tem problema, não. A única questão que eu coloco para a pessoa é que o extrato bancário da empresa tem que ser no CNPJ. Então, tem que ser uma conta corrente PJ. Seja virtual ou seja um banco tradicional. Ô, Ingrid, quando a pessoa ela é o proprietário, né? Ela é o empresário
ela também é o administrador e ela também é o financeiro. Ela ocupa todas as posições, vamos dizer, gerenciais, né, de uma Sim. empresa. Quando a pessoa ela já tem esse conhecimento empreendedor, né, e sabe, tem uma noção geral, acho até que seja mais fácil para ela é, seguir, né, esses caminhos de controle gerencial e financeiro. Você acredita assim, que a pessoa que está perdida, que tem que fazer esses três papéis do empresário, fechar novos negócios, se preocupar com o setor de compra, se preocupar com o setor financeiro. Você acha que ela deve buscar informação assim através de fazer uns cursos para se atualizar, além de ter o contador ali do lado dela para fazer essa consultoria? Você não acredita que a pessoa deveria se aprimorar também, porque já que ela quer crescer, eu acho que ela tem que buscar esse conhecimento também, né? Sim, sim. Eu tenho um cliente aqui, ele não está na live, não. Eu vou falar. Ele, ele é muito inteligente, muito inteligente. Eu converso com ele, e às vezes eu tenho insight para o meu negócio quando eu converso com ele, porque assim, eu vejo que ele tem muita visão assim para o negócio dele crescer. E ele tem esse conhecimento todo aí, de gestão, de controle, tem isso tudo. Só que ele está tão empenhado em fazer com que o negócio dele cresça, com que as vendas aumente, com que o capital de giro dele ali gire sem ele ter dinheiro parado no caixa, que o controle dele, que a gestão financeira que ele precisa ter e manter, ele não consegue Fica de porque lado, né? falta tempo, não porque a pessoa não tem conhecimento, porque falta tempo. E quando a pessoa está no início do processo, está ali no início da empresa, por mais que ela talvez tenha um funcionário, essa parte do negócio, eu acredito que a própria pessoa precisa se inteirar. Mesmo que ela coloque um funcionário responsável, ela precisa estar a par daquela situação ali, mesmo que uma pessoa esteja fazendo para ela. Então, quando eu converso com ele, quando a gente agenda uma reunião assim para conversar sobre qualquer assunto com relação à empresa dele, eu sinto isso nele, sabe? Ele precisa se inteirar mais desse assunto, por mais que ele esteja tão empenhado em fazer com que o negócio dele cresça, com que as vendas aumente, ele precisa ter esses processos internos dentro do financeiro dele mais estruturado. E isso só vai acontecer quando ele mesmo se conscientizar. Porque é o que eu falo com ele. Você tem uma mentalidade de empreendedor, você tem, sua empresa tem condições de crescer, de crescer mais ainda, só que falta ainda essa virada de chave nele. Ele falta ainda se conscientizar de que o financeiro, a gestão interna do negócio dele é tão importante quanto aumentar as vendas. E aí é a gestão mesmo de pessoas ali dentro, né? O contador, ele tem que fazer uma reunião mensal com esse empresário para, às vezes, ir mostrando que a despesa está um pouquinho, tá sendo mais do que receita. Não mais assim, porque senão não pagaria as contas. Mas, tipo assim, vamos supor, a receita, no máximo, só vai dar para pagar as contas. Quando chegar lá no final do ano, não vai ter lucro nenhum. O contador, ele faz reunião mensal para já evitar esse estrago, porque assim, a pessoa ela vai almejando aquele lucro depois, né? Sim, sim. É isso que você está falando da distribuição do lucro, né? Que o sócio faz ali no final do ano, né? Esse acompanhamento, né, da distribuição de lucro, aonde aqui na minha experiência, né, e nos clientes que eu atendo, aonde que peca nessa situação é o seguinte, porque para a contabilidade fazer a distribuição de lucro no final do ano para o sócio, e essa distribuição contábil tiver resultado positivo lá, a empresa precisa estar enviando toda a documentação todo mês para a contabilidade.
Essa documentação todo mês é as despesas, é o faturamento, é o controle ali do caixa, o financeiro. Ele precisa estar enviando isso para a contabilidade, conseguir fazer a contabilidade e aí conseguir fazer essa apuração. Teve lucro, teve prejuízo dentro daquele mês? E aí, esse lucro ou esse prejuízo, ele fica ali numa conta da contabilidade aguardando até o final do ano. Mas o que acontece? A pessoa não manda as despesas para a gente. Ela não manda, ela manda só as notas fiscais de vendas e para poder calcular o imposto das vendas. Ela não manda aquela documentação ali todo mês para a gente ir fazendo a contabilidade. Quando chega lá no final do ano, a pessoa quer distribuir o lucro, porque ela entende que a empresa deu lucro, ela está vendo aquele dinheiro ali no caixa e quer fazer a distribuição. Liga para a contabilidade, Ingrid, eu tenho dinheiro no caixa, eu quero fazer distribuição de lucro. Posso fazer? Qual o valor que eu posso tirar aqui para mim de distribuição de lucro? Eu não tenho essa resposta porque eu não tive as despesas, todas as despesas na contabilidade, porque faltou o envio. Então, essa gestão interna, esse envio da documentação, que é a parte da contabilidade, aonde o pequeno empresário, o pequeno empreendedor sempre peca, sempre, às vezes, ignora aquele pedido do contador, que às vezes a gente fica chato mesmo. Me manda a documentação. Aí o empresário vai lá e manda meia dúzia de despesa, sendo que o faturamento foi lá nas alturas, né? E aí chega no fim do ano, quer fazer distribuição de lucro, lógico que a distribuição de lucro na contabilidade não está batendo nada com o que ele está querendo tirar lá na empresa. Geralmente, na contabilidade, às vezes, está dando ali algum prejuízo, ou às vezes não está dando lucro nem prejuízo, mas o caixa da empresa lá na empresa está alto. Ou às vezes o caixa aqui na contabilidade está alto, mas lá o caixa da empresa está baixo. Então, esse caixa no financeiro da empresa e o caixa na contabilidade precisa estar igual para essa distribuição de lucro acontecer de forma correta e evitar problema com a Receita Federal. E existe distribuição de lucro mensal? Tipo assim, eu já vou tirando, aí chega no final do ano, eu vejo que teve realmente de lucro, deduzo que cada um já tirou. Isso pode, isso funciona, isso não é ideal para uma gestão. O ideal é realmente todos os sócios tirar só lá no final do ano. Não, acontece do próprio ali, dentro da gestão, próprio empresário dentro da gestão dele, quiser fazer uma antecipação desse lucro. E aí, na contabilidade, a gente chama como antecipação, né, Cláudia? Mas quando chegar lá no final do ano, ele vai ter que, pode fazer uma nova distribuição se a empresa tiver lucro na contabilidade. E aí, essa nova distribuição, com certeza, vai ser abaixo, porque ele já foi antecipando, né, ao longo do ano, aí dentro do mês, esse lucro. O ideal seria deixar mesmo pro final do ano, né? Sim, o problema é se não der lucro lá no final, né? Der prejuízo. Exatamente. Porque as pessoas confundem, acham que tem dinheiro que está dando lucro. Nem sempre porque tem dinheiro no banco ou no caixa é que vai dar lucro à empresa, né? Exatamente. A pessoa acha que o lucro é o dinheiro que está ali, mas não é assim. Não, o lucro não é caixa. Agora, quando a pessoa tem sócio, um quer tirar a antecipação e o outro não. Aí chega lá no final do ano, não sei se pode, né? Aí chega lá no final do ano, vê que o negócio foi no negativo. Esse outro sócio fica no prejuízo. Pois é, esse é um problema da gestão interna, né? Ou seja, é sempre bom estar procurando mesmo um profissional, gente. Não tem jeito. E deixa eu te perguntar, a Cláudia comentou que uma pequena empresa, né? Pequena empresa é a partir de quantos? Faturamento de quanto? Até 360, né? Até 300, né? 360. 360. Uma pessoa que
Tem uma pequena empresa. Eu até me perdi um pouquinho. Ah, tá. Vai ter que ser obrigatório um contador. Não, a pessoa não tem como fugir disso. Ela vai ter que ter, né? Uhum. É, Tem que não ter. tem que ter. Como que um contador... Porque, assim, como eu falei, tem bons profissionais e tem bons e maus profissionais. Como que um bom profissional pode ser vantajoso na questão tributária para uma pequena empresa? Então, Que talvez um mau contador pode fazer ele ter uma tributação maior. seria um planejamento Seria tributário. análise tributária, né, Ingrid? Isso, Que seria exatamente. muito importante para... já saiu do MEI, já foi para a pequena empresa, né? Ela já tem que ter essa análise, né? Sim, sim. Esse planejamento tributário, né, ele pode ser feito até para um MEI. Às vezes a pessoa está ali perto do limite e quer saber quanto que vai ser, quanto que vai pagar de imposto migrando, né, para uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Ela já pode contratar um planejamento tributário mesmo sendo um MEI. Inclusive, eu e a Michelle, a gente está fazendo um planejamento tributário para um MEI que está assim, perto ali do limite de ultrapassar, sabe? E esse planejamento tributário, pelo menos aqui, como eu faço aqui, a gente começa fazendo um acompanhamento do financeiro dele. A gente quer entender o financeiro dele, como que está funcionando aquilo lá, como que está o controle interno dele. Porque a gente já avisa, saindo do MEI, indo para uma microempresa, para uma empresa de pequeno porte, as regras são outras, Arnaldo. Então, muda tudo. O controle precisa ser feito, emissão de notas fiscais precisam acontecer, o envio dos documentos para a contabilidade precisa ser feito. Então, a própria pessoa já consegue ver ali que o buraco vai ficar mais embaixo indo para uma microempresa ou uma EPP. Então, além das obrigações acessórias, né, Ingrid? Além das obrigações. Então, quando a pessoa fica... Porque assim, a pessoa... Ingrid, eu sou MEI, quero ser uma microempresa, mas eu tô com medo de migrar porque eu não sei quanto que eu vou pagar de imposto. Eu conversei com meu colega, ou ele falou que o imposto vai ficar muito alto. Eu falei assim, olha, tudo vai ser de acordo com o seu faturamento, proporcional ao seu faturamento. Nada vai ser assim absurdamente fora da sua realidade, mas não vai ser igual ao MEI. Então, a gente precisa analisar o cenário como um todo, sabe? O planejamento tributário é isso, é você sentar e entender como que tá o financeiro, a gestão ali daquele pequeno negócio e explicar para ele o que vai acontecendo essa mudança aí, dessa alteração, né? Bacana. Oi, Ingrid, você explicou muita coisa para a gente, deu aula hoje. Falei demais. Nada, foi tranquilo. Deu aula para nós. Aqui, Eu adorei. Foi muito bom. Aqui, ô Ingrid, a gente vê aí os alunos, né, na faculdade, né, de contabilidade. Eu queria que você, mudando um pouquinho de assunto, né, que a gente estava só falando do empreendedor, falando do estudante um pouquinho, que está na faculdade, não sabe direito qual o caminho que ele vai seguir, se ele vai ser empregado, se ele vai arriscar e abrir seu próprio escritório, ele não sabe se vai fazer um concurso, para ele iniciar, seja como empregado, né, no início, aí depois abrir seu escritório, ou já ir direto para o escritório. O que você falaria assim, para esses estudantes que estão na faculdade fazendo faculdade de contabilidade? Te Olha, apertei, né? não, que nada. É porque quando a minha experiência saindo da faculdade foi assim, só catando cavaco, né? Porque, meu Deus do céu, que perrengue, muito perrengue. Eu acho assim, enquanto eu estava ali dentro da faculdade, eu tinha um objetivo que era ter de formar. E aí, quando eu terminei e formei, qual o próximo objetivo, filho? Travou?
Ingrid, você deu uma travada, agora você Voltou? voltou. É, voltou agora. Voltei. Eu estava falando um pouquinho da minha experiência, né? Se eu tivesse que voltar lá atrás, quando eu saí da faculdade, quando eu terminei a minha faculdade, né? E o que fazer, eu investiria muito mais no meu autoconhecimento. Porque se eu não me conheço, eu nem sei qual empresa é ideal me ter como funcionária. E eu nem sei também se eu tenho um perfil para empreender. Então, eu investiria muito mais no meu autoconhecimento, porque enquanto eu estava ali na faculdade, eu já trabalhei, antes da faculdade eu já trabalhava em escritório como funcionário, e eu não tive esse estalo, sabe? Se conheça, autoconhecimento, inteligência emocional. Não tive isso, sabe? Também não me interessava por esses assuntos. Então, eu era uma pessoa assim, muito técnica. Muito técnica. A contabilidade é extremamente técnica e eu era uma profissional extremamente técnica. E eu assim, daria esse conselho, sabe? Invista em autoconhecimento, se conheça. Hoje em dia, eu acredito também que quem hoje, um profissional da contabilidade ou um profissional que está saindo de uma graduação, ele não busca apenas um cargo ou apenas ser funcionário de alguma empresa. Eu acredito que ele busca muito mais. E às vezes é inconscientemente, às vezes a pessoa nem sabe que ela busca algo mais além de uma carteira assinada, além de um salário. Ela busca ali algo que vai satisfazer, que vai preencher os dias dela e que ela vai ficar satisfeita onde ela está. Então, o autoconhecimento, a inteligência emocional, eu acho que vai fazer toda a diferença aí. Toda a diferença total. E hoje em dia, não é só as empresas que escolhem os profissionais para entrar. Hoje, os profissionais escolhem qual empresa quer entrar. Teve um período no finalzinho assim da faculdade, sabe? Quando eu comecei a levar tanta porrada, assim, comigo mesmo, sabe? Não era nada externo, nada de outra pessoa, nada de lugares onde eu trabalhei. Mas assim, eu me cobrando assim, uma autorrealização que eu não tinha. E aí eu comecei a falar assim, não, agora eu vou escolher a empresa onde eu quero entrar, eu vou escolher o escritório onde eu quero trabalhar. E eu fui assim, vou sair daqui e eu vou ficar uma semana em cada lugar. Não interessa, eu vou encontrar um lugar decente para trabalhar, sabe? Um lugar que eu me sentiria bem trabalhando. E eu passei por uns 6, 7 empregos. Eu lembro que eu conversava com as minhas amigas e ela falava assim, e agora, Indy, como é que tá lá? Eu falei assim, já mudei. E ela falava assim, mas você vai sujar a sua carteira. Eu falei assim, que sujar nada, eu vou escolher um lugar para eu trabalhar. E foi assim, sabe? Eu vi que aquilo ali não era mais para mim, sabe? Eu terminei a faculdade e não via mais sentido apenas chegar, bater ponto, ter o salário no final e não me sentir realizada profissionalmente, sabe? Foi aí que eu resolvi sair mesmo e não foi logo de cara que eu resolvi empreender, não. Eu assim, passei por foi um processo, sabe? Ainda é um processo de autoconhecimento, da gente saber como a gente quer trabalhar, o que a gente quer fazer. E é isso, Cláudia. Autoconhecimento, inteligência emocional, é isso tudo. Você falou tudo, Ingrid, não falou tudo agora. Realmente, a pessoa tem que ter esse autoconhecimento mesmo, né? Para poder se realizar como pessoa, como profissional, né? E até para não deixar o medo bater, né? Porque quando você é muito tempo empregado, você tem aquele medo da insegurança financeira e esse medo às vezes te impede de empreender, né? Então, assim, esse autoconhecimento que você falou nos proporciona isso. Deixar esse medinho um pouco, pelo menos lá guardadinho, né? É verdade. Olha, eu acho que
por hoje a gente vai encerrando, né, Josânia? Eu queria muito agradecer as pessoas que ficaram aí na live com a gente até agora, sexta-feira à noite. Eu queria agradecer muito a Ingrid por estar aqui. A Ingrid é uma contadora empreendedora e traz muito conhecimento para a gente. Hoje foi muito bom, tirou várias dúvidas, Ai, né? E aí você pode se despedir aí das pessoas, depois posso passar, a doutora Josânia também vai se despedir, e a gente vai ficar aqui nesse papo reto, que foi muito bom e produtivo, e tô ótimo com vocês, com a Índia, com a Josânia, tudo muito bom. obrigada, gente. Obrigada, Cláudia. Obrigada, doutora. Eu esqueci o seu nome. Josânia. Pode chamar de Josânia. Jo. Obrigada aí pelo convite. E eu fico aberta, gente. Quem está acompanhando a gente aí e também ficou com dúvida, às vezes também é estudante, quer trocar uma ideia, também pode me chamar aqui no Instagram, que eu fico aberto a gente trocar uma ideia, conversar. E é isso, gente. Obrigada aí. Sexta-feira à noite, a gente aqui batendo um papo bem legal. E é Isso isso. aí. Boa noite a todos. Cláudia, eu agradeço a companhia, o companheirismo, né, no Papo Reto. Ingrid, eu também agradeço por ter aceitado o convite da Cláudia de estar participando do Papo Reto. Eu adorei, porque eu tenho uma visão leiga, então você pôde me aclarar e me atentar para alguns pontos que estavam até meio assim. Sabe quando você acha que você está fazendo as coisas certas, mas aí você escuta uma pessoa e você fala assim, isso daí eu não sabia não. Então, assim, como eu sou uma pessoa leiga, eu posso dizer sinceramente que eu senti muito esclarecida. Creio que essa live vai ficar gravada e disponibilizada, vai ajudar muitas pessoas. E eu espero que no futuro você tenha disponibilidade, talvez, depois de um determinado tempo, da gente repetir essa live até num dia corrido da semana, né? Porque sexta-feira já é um dia onde as pessoas já estão mais cansadas, mais saturadas. Esse momento elas já estão mais pensando em relaxamento do que em aprendizado, né? Até a gente na faculdade era assim. Verdade. Né? Então, porque eu achei assim um tema muito interessante e eu me senti muito esclarecida. Sabe, eu acho que pode ajudar muitas pessoas mesmo depois, se depois de um determinado momento você tiver disponibilidade de fazer essa live com a gente. Vamos repetir, né? Obrigada. 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 Boa noite. Beijo.